A nossa ideia aqui foi trazer diversidade, tanto em variedade como em espécies. Então, a gente tem, dentro da mesma espécie, que é o azevém, diversidade de variedades, com diferentes ciclos e diferentes categorias. Então, diploide, tetraploide, anual e itálico. Isso é fundamental para um planejamento forrageiro dentro das áreas. Então, dependendo se eu vou plantar uma soja em novembro, eu não preciso ou não devo usar um feroz, porque eu posso usar um ciclo de 30 a 40 dias mais. E posso trabalhar com tetraploide, que vai dar um maior GMD. Também nós trouxemos aqui diversidade de espécies. Então, temos mais lá na ponta aveia, temos um nabo forrageiro chamado Ceres grasa, que é um nabo que não floresce na nossa latitude. Então, um nabo adaptado para o pastejo, pensando em raízes, pensando em produtividade. Também temos diversidade de leguminosas. Temos 2 espécies de leguminosa anual. Trevo da Pérsia, variedade Lightning, e o trevo alexandrino, Inea calypso. E dentro dessas parcelas, a gente testou muitas densidades de semeadura. Então, densidades diferentes de gramínea, de leguminosas, para vocês conseguirem observar. E é isso que a gente precisa, um ajuste fino no campo para conseguir otimizar e atingir o máximo potencial. Eu vou chamar o Luiz aqui, que é nosso colega de Santa Catarina, vai falar um pouco do que eles vêm trabalhando lá em Santa Catarina. Tem vários distribuidores de lá também, né, Luiz, que atravessaram o estado para estar aqui conosco hoje. Então, gostaria que tu comentasse um pouco sobre o que tu está vendo nisso de entrada de leguminosas, agora a nossa novidade, que é a Ceres grasa, e as aveias dentro do sistema. Som, alô. Bom, primeiramente, pessoal, sou o Luiz, representante da empresa para Santa Catarina, e gostaria de fazer um agradecimento especial para todos vocês. Me marcou muito na apresentação do João, no momento em que ele disse que vocês estão nos dando aqui o bem mais precioso, que é o tempo de vocês, que é algo que não tem como tomar de volta. Então, muito obrigado, agradeço aos nossos parceiros, que vieram de longe também, de Santa Catarina, o pessoal da Ipagre, nossos distribuidores, produtores também. Não vou falar o nome de todos para não correr o risco de esquecer de alguém. Mas essa parada, ela fala bem, diversificar para intensificar. O que acontece? A gente está vendo na agricultura do Brasil que a introdução de diferentes espécies, né, tem trazido contribuição fantástica para os sistemas produtivos, tanto na fixação de nitrogênio, diversidade biológica e por aí vai. A empresa está com olhos para isso e a gente está trazendo coisa nova e coisa diferente. Depois vocês ficam bem à vontade para olhar as parcelas, mas a gente tem, por exemplo, um nabo forrageiro que pode ser consorciado com gramíneas, com leguminosas, e que a gente não tem aquele velho problema de ele sementar e virar inso na lavoura, né? Então, é o Ceres grasa. Mais ao fundo lá vocês vão ver também que a gente tem a aveia, tem ali a aveia impacta, e um ponto que eu destaco aqui é que a gente sabe que a aveia é uma ferramenta crucial no planejamento forrageiro, inclusive aqui da propriedade da FAD Sementes, que também em algumas áreas, quando bem planejado, áreas mais altas, né, melhores drenadas, a gente consegue trabalhar no plantio do cedo, tendo um pasto que produz muito bem no outono, que é o seu principal momento. Mas a gente não tem qualquer aveia. Vocês vão ver lá no final a aveia impacta, semeada com 40 quilos por hectare. Dentro d'água. Dentro da água. É claro que é um ambiente que não é hostil para ela. Então, mas acima da serra e no Planalto, é um material fantástico, onde a gente produz pasto outono, inverno e se estendendo até na primavera. Por quê? Porque ela tem um ciclo longo, a gente consegue fazer diversos pastejos, tem tolerância para ferrugem, e o mecanismo
para ela florescer, não funciona como qualquer aveia, ela precisa de fotoperíodo. Então, por isso que ela se estende, né, seu período vegetativo. Boa resistência à geada também. Esse ano, para nós lá, deu 5 geadas seguidas. Então, não é qualquer material que para no campo, né? Nosso melhoramento genético vem nisso para trazer cultivares mais adaptados que produzam melhor. Acho que era isso. Pessoal, vou explicar mais ou menos o que a gente fez aqui. Isso foi semeado no dia 26 de abril. Então, mais uma vez, agradecer a Porteira Dentro, que cedeu a semeadora e botou de pé esse experimento. Foi trabalhado com uma adubação de base de 150 quilos por hectare de MAP, então 10,50,00. E foi feito um primeiro corte no dia 25 de junho. Então, foi cortada a parcela por inteira no dia 25 de junho. E no dia 22 de julho, há 2 semanas atrás, foi cortado essa frente dela. Então, aqui a gente está com um rebrote de 14 dias, mais ou menos, né? Por aí. Foi trabalhado com sulfato de amônio, 200 quilos, no dia 1º de julho. E nessa parcela cortada, agora no final de julho, foi feita uma cobertura de ureia com 100 quilos. Então, a gente está com uma adubação muito mais pesada que a gente viu no campo. E a gente vê pela cor da folha, né? Então, uma folha muito mais verde, muito mais homogênea. Obviamente, o corte deixa essa característica mais homogênea. Lá na primeira parcela, nós temos um ponteio, já induzindo, né? Um processo de indução. Como vocês veem, quando se corta, ele volta um pouco vegetativo, mas logo já vai encerrando o ciclo. Na segunda parcela, 284, e aí vai, feroz, estelar e em diferentes densidades. Pessoal, tem um... Pode ir. Só para fazer um parêntese, Eduardo, que talvez para você seja trivial, mas para nós é impressionante vocês trabalharem com 15 quilos, 12 quilos de azevém por hectare. É claro que isso está atrelado à plantabilidade, maquinário e tudo mais, mas também à qualidade de sementes, né? Onde são 12 quilos de semente. Não tem palha, não tem isso, não. E, João? O João falou que o ano que vem vai ser diminuída a densidade de semeadura. Então, isso permite, né, a plantabilidade e a semente de qualidade, PGG. A nossa recomendação no estado, né, é o quê? Que a gente trabalhe com 25 quilos por hectare, porque fazem muito semeadura a lanço ainda, né? Mas a gente sabe que enquanto que os materiais comuns ou sementes de procedência duvidosa tem que trabalhar o dobro, eu acho que aqui foi o dobro lá também, né? Foi 30 quilos ali na primeira. Perfeito, obrigado. Bom, vou chamar o Fernando, que é da Unifértil, agrônomo, para falar um pouco das adubações, o que a gente tem de produto disponível, ureias aí com inibidor. Fernando. Bom dia, pessoal. Vou ser breve, mas todo mundo com fome. Eu queria primeiro pontuar a importância da adubação nitrogenada, principalmente nas pastagens, que às vezes a gente não dá muita relevância. Como foi dito pelo colega, o corte, para quem trabalha com pastagem, vamos imaginar que o produtor trabalha com um piquete e ele tirou a carga animal para colocar no próximo piquete. Olha a velocidade de rebrote que a gente tem com uma adubação bem feita, um manejo bem realizado. Outro ponto, consórcio, quando a gente trabalha com leguminosa e uma gramínea, sorgo, por exemplo, ou enfim. Quando a gente tem uma adubação bem feita, a leguminosa se estabelece muito bem e permite com que a gramínea se ramifique e tu tenha uma lavoura parelha, de qualidade, com um aumento, um ganho nutricional não só das pastagens, mas também da carga animal, o que permite um aumento de carga animal, uma melhor ganho de peso,
de toda a carga, tu consegue aumentar essa carga num menor espaço e tu vai ter um ganho de carne, uma qualidade de carcaça no final do ciclo muito maior. Pensando em cultura de verão, posteriormente, com o aumento da palhada, aumento da qualidade nutricional, depois que tu retira a carga animal, vai para a cultura de verão, ciclagem de nutrientes, as raízes vão mais profundo, trazem os nutrientes para a superfície do solo, e depois você vem com o plantio direto, isso aí vai dar uma proteção de semente, uma qualidade de palha, a palha funciona também como um isolante térmico, na hora do plantio, se vem chuva, dano mecânico, então é muito importante que seja bem feita, e a gente tem aqui um exemplo bem grande de quão benefícios a gente consegue posteriormente. Da minha parte é isso. Obrigado, Fernando. Bom, o professor Jamir perguntou sobre a altura de corte. Isso foi feito de roçadeira, respeitando uma altura de 10, 12 centímetros. Então, tem folha suficiente para fazer fotossíntese e rebrotar nessa velocidade, né? Eu vou chamar o professor Marcelo Gravina, que vai palestrar logo, para ele falar sobre essa diversidade e a resiliência do sistema. Tu ter diferentes espécies e pensando em doenças, o que isso reflete? Obrigado, Eduardo. Bom dia para vocês. Bom, nós vamos conversar daqui a pouco sobre Bruzone, lá na palestra. Eu sou Marcelo, consultor do IRGA, mas a gente aproveita aqui já para dar um recado do que a gente está vendo, né? Então, já foi falado bastante sobre a resistência genética desenvolvida, manejo aqui na parte de fertilidade, cortes, época de semeadura, e, por fim, o que o Eduardo me pediu aqui é para salientar a questão da diversidade. Então, a Bruzone é uma doença que afeta todas as gramíneas, né? E o azevém das gramíneas talvez seja o mais afetado. É uma planta, a espécie muito sensível. Então, é importante em locais ou em épocas muito semeadura muito precoce ou em locais que tenham mais problema de doença, de introduzir uma leguminosa, né? Leguminosas não são afetadas, pelo contrário, tá? Elas vão ajudar bastante como barreiras e não ter um problema mais sério de Bruzone, tá? Agora, outras por exemplo, sementes de má qualidade, né? Ou uma genética pobre, digamos assim, para a resistência, o problema estabelecido já é bem mais sério, tá? Então, a gente pensa em Bruzone numa cultura nova para a doença, como é o caso do azevém, aprendendo o que a gente já sabe no arroz há muito tempo, tá? Que o manejo tem uma série de medidas. E hoje a medida mais importante que o produtor tem é a semente de qualidade e o manejo. Numa pastagem, a parte de fungicidas não vai ser o caminho, né, que tem nas culturas de trigo e de arroz. Então, fica na mão do produtor, né, ter essa alternativa. E uma das melhores vocês estão vendo aqui, né, leguminosas, tá? Sob o ponto de vista de fertilidade e também na questão de sanidade à doença. Obrigado, professor. O João Vitor me lembrou aqui, essa é uma área que foram 3 anos de soja e esse ano entra arroz para semente. Toda a volta está semeado com trevo da Pérsia numa densidade de 8 quilos. E aqueles nabos florescidos lá no fundo foi de um mix feito há 3 anos atrás que caiu semente. Teve uma ressemeadura e o nabo está na área até hoje. Então, por isso, a Ceres Grasa entra como uma solução para a gente ter uma brássica, né, que vai botar raiz profunda, vai ciclar potássio, vai produzir carne, porque o gado come essa brássica, e eu não tenho problema de ressemeadura. Então, eu consigo usar o ciclo muito mais longo. Hoje, dentro desses mix, a maioria eu preciso dessecar a folha larga antecipadamente. E isso é um problema. Paulico, vou te chamar aqui, que já tiveram 2 perguntas a respeito da poa annua. E manejo dela, o que dá para fazer. A gente falou em semeadura de avião. Se eu vou fazer uma semeadura de avião, eu não controlo planta daninha.
Então, nessa decisão, tem que levar em conta a limpeza da área. Tem que ser áreas limpas, tem que ser áreas que eu não vou precisar dessecar. Áreas com maior problema, a gente recomenda uma dessecação pré-semeadura, né? O que vocês estão fazendo, o que a gente pode manejar para isso? Bom, Eduardo, é exatamente o que tu falou, questão de semeadura de avião, principalmente antes da caída da folha da soja, né? A gente perde essa ferramenta de ponto de agulha da pastagem, de poder dessecar para a pastagem nascer mais no limpo. Então, só que acaba que nas áreas mais limpas, quando tu colhe a soja, o azevém já está nascido. Então, ele acaba fechando e abafando essas plantas de inverno. Pensando em áreas de plantio em linha, essa dessecação, esse ponto de agulha ou uma dessecação pré-plantio e também cuidar bastante a condição de plantio. O pior da POA é quando tu planta uma área e ela demora para se estabelecer. Porque daí tu não tem pré-emergentes para segurar ela. Então, se tu planta um azevém contra uma chuva muito forte, contra um período muito nublado, que esse azevém vai demorar para nascer, ela acaba abafando um azevém ou um trevo. Então, tem que estabelecer mais rápido essa cultura para conseguir fechar essa POA. Um nitrogênio em V2, V3 seria fundamental para fechar, perfilhar e abafar essa POA o mais rápido possível, né? Então, o manejo de fertilidade sempre funciona. O professor Jamir chamou a atenção também para os mix que a gente vem encontrando com um ciclo muito curto e não são muito bons para pastejo. Então, quando vocês forem pensar em pastejo e mix de cobertura, busquem ciclos que andem junto, que produzam junto pelo período definido. Isso é fundamental. Outra coisa, já linkando com o mix também, né? A gente tem que saber, e com o controle de plantas daninhas, a gente tem que saber qual é o nosso alvo dessa área de planta daninha. Se eu tenho uma área com muita infestação de poa-noa, daqui a pouco trabalhar com trevo persa puro, que eu consigo fazer um cletodinho e acabar com essa poa-noa. Se eu tenho uma área que o meu problema vai ser uma infestação de buva, de caruru, não bota o trevo. Trabalha com azevém puro, que eu consigo fazer um 2,4-D, um alaia, alguma coisa seletiva para folha larga. Então, cuidar esses mix, porque quando eu acabo botando um trevo com azevém, eu não posso controlar as folhas largas por causa do trevo e não posso controlar as estreitas por causa do azevém. Bom, dentro dessas placas, a gente tem as densidades de semeadura. Vocês fiquem à vontade para entrar, se quiserem olhar. Lembrando, o Pedro Albuquerque depois vai falar, mas a importância da adubação de sistema dentro dessas áreas. A pecuária pouco exporta, então o que a gente bota no inverno fica para o verão. Então, essas parcerias entre o produtor, daqui a pouco quem arrenda e o arrendatário ali, a gente discutir um pouco mais a adubação nas pastagens de inverno. A adubação nas pastagens de inverno é importantíssimo para fechar o mais rápido possível, para segurar as plantas daninhas, para a gente ter uma produção maior. E lembrando que o que tem na folha é um reflexo do que tem no solo. Então, para a gente ter qualidade na folha, para a gente ter proteína bruta de 26%, 28%, a gente precisa ter nitrogênio, a gente precisa ter fósforo, a gente precisa ter potássio. Outra coisa, um dos bons mecanismos de resistência da planta é fertilidade equilibrada. Quanto mais equilibrada for a fertilidade, maior resistência vai ter essa planta. Áreas com baixa fertilidade, algum problema na fertilidade, deficiência de cálcio, de magnésio, as plantas sentem muito mais. Então, resistência também se dá via fertilidade. Isso é fundamental para o processo.